Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à oitava aula do treinamento de Spring e Angular. Nessa aula, vamos gerar a nossa tabela de alunos. Para isso, faremos o seguinte: a primeira coisa é configurar o arquivo Application Properties com as requisições de acesso para o banco MySQL. Então, vamos lá. Localizo a pasta Resources e aqui temos o Application Properties. Por padrão, vocês vão se deparar com o nome da sua aplicação, que é Alunos. Caso não tenha nada escrito, não tem problema. E em seguida, eu vou colar essa estrutura que eu compartilho no material complementar e também aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, o que nós temos aqui? Eu disponibilizo uma opção do Hibernate, DDL Auto Update, que é toda vez que a minha entidade for alterada, automaticamente a tabela lá no banco MySQL também é alterada. Então, se eu modificar um tipo de dado, se eu adicionar uma nova informação, atributo, coluna, etc., ou até mesmo remover, a gente vai ter a tabela sempre atualizada. Em seguida, nós temos aqui o acesso ao banco. Vou disponibilizar o nome da base de dados. Aqui vou utilizar o termo base, mas caso vocês queiram utilizar um outro nome, fiquem à vontade. Nós já vamos criar essa base de dados, beleza? Em seguida, a gente passa o usuário do banco MySQL, que o padrão é root. Excelente. E em seguida, a senha do banco de dados. Essa senha ela foi criada quando instalamos o banco MySQL. Então, vou disponibilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só isso, pessoal. Podemos salvar e fechar o Application Properties. Próxima etapa, vamos gerar a base de dados. Para isso, então, vou utilizar a extensão Database, que é o meu DB Client. Aqui em cima, onde eu tenho a logo do MySQL, eu clico no sinal de mais. E onde temos o script Create Database, passo o termo base, que é o nome da base de dados que eu quero utilizar neste treinamento. Clicamos em Run. Perfeito. E está aqui, então, a minha base. Vou fechar esse script. Ótimo. Estamos quase finalizando. Agora, faremos o seguinte. A gente vai trabalhar com o pom.xml. Eu preciso adicionar duas dependências. E quais são elas? Vamos conhecer. A primeira é o meu conector para o banco MySQL. Deem uma olhada na versão que vocês estão utilizando, ok, pessoal? Então aqui eu estou com a 9.6.0, mas quando vocês acessarem o link do MVN Repository aqui embaixo, vocês terão acesso a todas as versões. Vejam só, tá aqui então, beleza? Eu utilizei a 9.6.0. Então aqui eu vou copiar essa estrutura de dependência. E eu colo acima do meu Lombok. Vamos para a segunda dependência, que é o Spring Boot Starter Data JPA. Aqui eu estou utilizando a versão 4.0.5. Na mesma ideia da dependência anterior, eu vou disponibilizar essa página contendo todas as versões disponíveis. Você seleciona a versão compatível com a versão do seu Spring Boot. A minha é 4.0.5. Então, clico aqui e em seguida eu copio essa estrutura. Vamos lá para o Visual Studio Code e eu colo essa dependência.
Vou remover o comentário, alinhar toda a minha estrutura e salvar. Podemos fechar o pom.xml e vamos para a nossa aluno entidade. Aqui farei uso de duas annotations acima da nossa classe. A primeira annotation é @entity. Através dessa annotation, o Spring vai saber que essa classe deve ser tratada como uma entidade. Logo, a estrutura dela pode ser utilizada para gerar uma tabela lá no banco MySQL. Em seguida, eu vou usar a annotation table. Por quê? Porque se eu simplesmente executar esse projeto, ele vai gerar o nome da tabela como aluno entidade. E eu acho que não fica legal esse nome como um nome de tabela. Então, eu vou renomear name igual, aspas, alunos. Então, eu vou criar uma tabela chamada alunos. Importante, alguns desenvolvedores gostam de utilizar o termo TBL, de tabela. Então, caso você queira utilizar TBL_alunos, fica à vontade, ok? Como eu tenho uma estrutura bem pequena aqui com vocês, vou utilizar apenas o termo alunos. E para finalizar, vamos implementar duas annotations no nosso código. O primeiro é o @id. Importante, nós temos aqui duas opções, é do jakarta.persistence, ok, pessoal? Então tá aqui, podem dar uma olhadinha por garantia, vejam só. O entity, o ID e o table são todos do Jakarta. Descendo aqui mais um pouquinho. Então, o nosso ID significa que esse código vai ser uma chave primária. Em seguida, eu vou gerar um autoincremento. Então, @generated value, abre e fecha parênteses, strategy igual generation type, ponto. E aqui, como estamos utilizando o UUID, eu vou selecionar então essa opção, o UUID. Excelente, pessoal. Podemos salvar. A minha aplicação ela está em execução. Eu vou finalizá-la. E em seguida clicar nessa setinha. Perfeito. Esperamos o nosso servidor ser executado e ele vai carregar toda essa estrutura de controle e também de entidade. Muito bem, aplicação sendo executada na porta 8080, vamos dar uma olhadinha lá no nosso banco de dados. Então, extensão database. Vou atualizar a minha base. E olha que legal, aqui em Tables, nós temos a tabela alunos contendo código, nome, nota 1 e nota 2. Excelente, pessoal! Conseguimos gerar a tabela aqui no banco MySQL. Espero que vocês tenham entendido e que tenham conseguido implementar essa etapa do treinamento. Tendo qualquer dúvida, por favor, comenta aqui embaixo. Não se esqueçam aquele like e até a próxima!